O senhor está defendendo a reforma política, o presidente Dilma falou muito disso durante a campanha também. Agora, infelizmente, o governo está em pé de guerra com o Congresso, o presidente do Senado está devolvendo a medida provisória, o presidente da Câmara diz que não faz interlocução com todos os ministros da articulação política. Do outro lado aqui da rua, o Supremo Tribunal Federal está há 1 ano para julgar a questão do financiamento também de campanha. Vocês acham que tem clima institucional, tem estabilidade para avançar o debate sobre a reforma política? Há um momento em que nós temos que ser maiores do que as nossas divergências. Há um momento em que nós temos que pensar na sociedade e no Estado brasileiro. É evidente que a sociedade brasileira clama por combate à corrupção. E é evidente que é necessário que nós tenhamos que ter uma reforma política. Para isso é necessário dialogar. Para isso é necessário sentarmos, aliados e até mesmo a oposição, junto com a sociedade, para que nós possamos construir uma alternativa que efetivamente atenda à expectativa de todos os brasileiros e brasileiras. Então, portanto, nesta hora, digo, nós temos que enfrentar aqueles que querem o quanto pior, melhor. Seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político. O brasileiro, a brasileira, querem um país melhor para todos. E o compromisso do nosso governo é governar para 200 milhões de brasileiros. Para aqueles que nos elegeram e também para aqueles que não nos elegeram. Para aqueles que nos aplaudem e também para aqueles que nos criticam. E hoje nós vemos com muita clareza a necessidade de termos um amplo diálogo com as forças políticas que têm assento no Congresso Nacional, com as forças vivas da sociedade, para que nós possamos construir uma política clara, firme, de combate à corrupção e de reforma política. Eu tenho certeza que os líderes brasileiros, sejam eles líderes políticos, sejam eles líderes da sociedade civil, têm maturidade suficiente para que nesta hora nós saibamos construir o que é melhor para o país. Ministro Cardoso, ministro Rossetto, Gerson Camarote, da Globo News. O ministro Cardoso fala que é preciso estar atento ao que fala esse protesto no dia de hoje. O ministro Rossetto diz que esse protesto é de um contingente que não votou na presidente Dilma Rousseff. Independente disso, o governo estava monitorando. Eu pergunto, primeiro, se houve surpresa com o contingente que foi à rua, esse contingente que foi hoje à rua, às ruas do país, nessa onda de protestos. E segundo, é possível ficar restrito essa insatisfação a só os eleitores da oposição, ou se essa é uma insatisfação maior, se o governo tem essa consciência que essa onda de protestos demonstra uma insatisfação que não fica só a partidos políticos, porque na segunda-feira se falou em terceiro turno aqui no Palácio do Planalto. Queria uma avaliação dos senhores sobre isso. É uma surpresa, uma dinâmica eleitoral muito próxima da memória das pessoas. Nós saímos de uma eleição muito polarizada há 4 meses, 5 meses atrás, e é uma memória política. Obviamente que a grande participação das manifestações de hoje, elas são de eleitores que não votaram na presidenta Dilma. Nós acompanhamos isso. O dado positivo é que, de novo, são manifestações pacíficas, sem violência, e fazem parte do processo democrático. Nós estamos atentos, nós estamos acolhendo. Na nossa opinião, o ministro Eduardo fez referência, a uma expectativa da sociedade brasileira de ampliação do combate à corrupção. Nós nos somamos a isso. O presidente Dilma tem sistematicamente anunciado a sua indignação. Ela acompanha a indignação do povo brasileiro, todas as medidas estão sendo tomadas, afastamento dos diretores envolvidos, criação das melhores condições para que a Polícia Federal possa trabalhar com eficiência, e está fazendo em relação à Operação Lava Jato e em tantas outras operações, a amplitude do espaço de participação de operação do Ministério Público Federal, com absoluta autonomia, a confiança que nós temos no Supremo Tribunal Federal, que hoje tem a responsabilidade do julgamento desses casos. É evidente que há uma inquietude na população, nós compreendemos, porque há um tempo, um processo democrático, entre a acusação feita e o julgamento realizado. E nós estamos exatamente vivendo este tempo, entre as acusações que são feitas e o tempo que a justiça necessita para julgar de forma adequada esses casos. Nós estamos tomando todas as iniciativas em relação
a esta agenda, como aqui foi manifestado. Eu quero só voltar rapidamente ao tema, se me permite, aqui da reforma política também. As duas grandes coalizões da sociedade civil que lideram o debate da reforma política têm como ponto comum o fim do financiamento empresarial. Tanto a Coalizão Democrática, que articula mais de 100 entidades, lideradas pela CNBB e a OAB, que recentemente fizeram manifestações aqui no Congresso, tem como tema central, e entendem como tema central da reforma, o fim do financiamento empresarial. Toda a coalizão, a outra coalizão do plebiscito, da Constituinte, que reúne também centenas de organizações, tem como ponto central o entendimento democrático de fim do financiamento empresarial aos partidos e às eleições. Me parece que se forma um grande consenso na sociedade brasileira, a partir da experiência que todos nós aprendemos dos mecanismos corruptores autorizados pelo financiamento empresarial a partidos e às eleições, que é muito claro. E eu penso que é esta consciência que migra para dentro do Congresso Nacional e migra também para o Supremo Tribunal Federal, uma expectativa muito grande em relação à manifestação de voto do ministro Gilmar em relação a esse tema. Nós achamos, portanto, que ao mesmo tempo que a sociedade corretamente aguarda com expectativa o julgamento deste processo e com absoluta confiança na qualidade do julgamento do Supremo Tribunal Federal, também, por outro lado, a sociedade espera que sejam votadas normas que definitivamente interrompam este processo. E para interrompermos em definitivo esse processo, a exemplo de outras nações, é fundamental a proibição do financiamento empresarial para partidos e eleições. Me parece que este é o grande salto, é o grande aprendizado que o Brasil deverá fazer, e todos nós temos expectativa frente à amplitude dessa visão, que ainda neste ano nós poderemos encerrar 2015 com essa votação que inaugura um outro ambiente político no nosso país, com eleições mais austeras, com debate político mais qualificado, com maior participação da sociedade, enfim, quer dizer, qualificando a representação política do nosso país. Essa é a nossa confiança e é essa a nossa, obviamente, orientação da presidente Dilma para que nós possamos animar, estimular esta agenda tão importante. Olá, ministros. Luciana Lima, eu sou do Portal IG. Os senhores estiveram com a presidente Dilma hoje, durante a tarde. Eu gostaria de saber como que ela percebeu essa reação das ruas, como que ela recebeu essa manifestação que teve um volume, né, que levou bastante pessoas às ruas. E, além disso, eu gostaria de saber o seguinte: essas medidas anticorrupção, elas foram anunciadas na campanha, quer dizer, já há 6 meses aí que essas medidas já estão sendo estudadas pelo governo. O que falta para fechar isso? Por que essas medidas ainda não foram enviadas ao Congresso? Isso já poderia estar sendo discutido e talvez até evitado conflitos maiores. Veja, eu acho importante frisar que essa posição que nós estamos expressando em nome do governo capta a percepção da Presidenta da República e o seu posicionamento. Então, nesse momento, quando eu e o ministro Miguel Rosseto estamos falando, esta fala é do governo a partir da firme orientação da Presidenta da República, que tem, portanto, este posicionamento e esta avaliação. Em segundo lugar, durante a campanha eleitoral foram anunciados alguns eixos de medidas que, obviamente, foram colocadas como compromisso de campanha. Os textos legislativos, os textos normativos e questões que circundam a estas situações tinham que ser discutidos pelo novo governo, ou seja, pelo novo conjunto de ministros que tomou posse no dia 1º de janeiro de 2015. Se você observar, nós estamos em março, início deste segundo mandato. No seu discurso de posse, Sua Excelência, a Presidente da República, anunciou que essas medidas seriam enviadas até 6 meses da data da sua posse. Muito antes desse prazo, nós vamos encaminhá-los. São textos legislativos, alguns complexos, que exigem análise jurídica, inclusive do ponto de vista da sua constitucionalidade. Quando for necessário, nós proporemos, inclusive, emendas constitucionais para que possa haver uma adaptação das medidas propostas.
Existem textos legislativos que estão no Congresso Nacional que exigiam uma leitura muito clara dos seus textos para que nós pudéssemos verificar se modificações seriam necessárias para o aperfeiçoamento daquilo que está colocado. Há questões que exigem uma pactuação entre poderes distintos, uma vez que o Executivo não tem competência constitucional para tomar ações em alguns dos pontos tocados. Então, portanto, exigiu não só uma proposta elaborada em conjunto pelo Ministério da Justiça, pela Casa Civil, pela AGU, a Advocacia da União, e pela Controladoria Geral da União, mas exigiu ainda todo um debate de aperfeiçoamento técnico-redacional das medidas. São medidas anunciadas, aprofundadas, mas estudadas à luz daquilo que pode ser feito em face da nossa Constituição. Daí o porquê, de 1º de janeiro até hoje, num lapso de tempo muito curto, elas foram formatadas, nos próximos dias serão anunciadas e encaminhadas ao Congresso Nacional. Boa noite, ministro Galton Cé, do SBT. O Ministério da Justiça publicou nas redes sociais uma frase que teve uma repercussão negativa, que é uma mensagem contra o discurso de ódio, diz que o discurso de ódio não gera mudanças. Como que o senhor analisa essa repercussão? É um texto que me parece que colocaram no Facebook do Ministério, que tinha a ideia de nós sermos contrários ao discurso de ódio. Como ele estava implicando em uma polêmica, eu já mandei tirá-lo. Claro, eu acho que nessa hora nós temos que buscar convergências. Eu reitero que democracia exige tolerância. Democracia exige que pessoas divirjam dentro de um espírito de fraternidade, por mais antagônicos que sejam as suas posturas. E, portanto, eu sou contra qualquer discurso de ódio. Não há nenhuma aplauso a esse tipo de coisa. Mas, para evitar qualquer tipo de polêmica na hora em que nós queremos convergências, ao ser cientificado de que esse texto, uma análise contra o discurso de ódio, havia sido colocado no Facebook do Ministério, eu mandei de imediato que fosse retirado. Boa tarde, ministra. Cristina Lemos, da TV Record. Boa tarde, ministro Rosseto. O episódio de hoje marcou também as imagens das televisões, e quase todas as cidades mostram algo muito chocante e surpreendente, que é a fragilização de um governo, ensejar o surgimento de radicalismos como, por exemplo, o pedido de retorno do regime militar. Eu gostaria de perguntar aos senhores qual é a avaliação que os senhores fazem desse tipo de posicionamento, um fenômeno que a gente viu acontecer na Europa, um recrudescimento de setores ultraconservadores, e o risco que isso embute na sociedade brasileira, cada vez mais pessoas assumindo abertamente essa tese e de maneira extremamente agressiva essa tese. Essa é uma coisa. A segunda coisa, eu gostaria de saber como vocês interpretam a desproporção entre o que aconteceu em São Paulo e o que aconteceu no resto do país. Sim, que eu começo a responder, acho que é eu e Miguel, acho que nós vamos querer... E por último, só para concluir, eu fiz essa pergunta ao ministro Rosseto, eu gostaria que a explicação fosse mais clara, se o senhor puder ajudá-lo. Como é que o governo consegue sair dessa sem o meia-culpa do Partido dos Trabalhadores, que comanda esse governo e que está profundamente sendo afetado pelo escândalo Petrobras? Eu diria a você, em primeiro lugar, que posições extremistas, autoritárias, existem independentemente de qualquer situação que possa ser imputada a qualquer governo. Não considero que o nosso governo esteja fragilizado. Quem foi eleito por quase 55 milhões de votos há 3 meses e tem um claro compromisso com a democracia, não passa por nenhuma fragilização. Saber conviver com manifestações e com opiniões contrárias é próprio de qualquer governo democrático. E, portanto, não considero que em manifestações exista nenhuma fragilização do governo. O que existe, ao contrário, é a demonstração de que as nossas instituições absorvem opiniões contrárias. E um governo que marcha na defesa dessas instituições e da democracia não tem nenhuma fragilização por isso. Lamentavelmente, o nascimento de posturas autoritárias não se verifica só no Brasil, se verifica no mundo. Basta nós olharmos o que acontece em todo o mundo em relação à intolerância, ao discurso de ódio, ao discurso de ataque a instituições democráticas. Felizmente, é uma minoria de brasileiros que defende esse tipo de postura. Nós passamos tempos muito difíceis
algumas décadas atrás com a ditadura militar. Eu lhe garanto